Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12h20 às 13h20 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site www.gentequefala.com.br, curtir a nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou WhatsApp, aqui em São Paulo, 11 974012235, e tem um telefone à sua disposição, 5052-6622. Participando conosco hoje, secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Rogério Amann. Prazer tê-lo aqui, Rogério. Eu que agradeço o convite, Zé Copé, os amigos da mesa. É sempre um prazer compartilhar e divulgar as ações do governo do Estado para o público ouvinte. Também conosco o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Prazer revê-lo, Pinheiro. Obrigado, Zé Copé. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar aqui nesse programa que eu considero um dos bastiões da liberdade de imprensa há décadas no Brasil. Também conosco o vereador Floriano Péssaro. Anuncia o vereador ou anuncia o deputado? Bom, vereador e deputado eleito, né? Ainda não fui nem diplomado, nem tomei posse. Mas é uma campanha vitoriosa. É bom, uma eleição é bom. muito bem sucedida. Eu quero agradecer porque eu acho que vocês tiveram participação efetiva na realização dessa conquista do mandato. Acho que o Fausto Camunha, todos da Trianon e todos que participaram das bancadas, porque de fato a gente construiu ao longo de 6 anos uma relação com o público e com o cidadão paulistano através deste programa. Também conosco o químico Valdeci Silvério da Cruz, que é diretor da Ambitral, Tratamento de Afluentes. Valdeci Silvério, bom tê-lo aqui. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade e vamos falar aí de tratamento de água, né, que é a falta do momento, né, e acho que a grande ideia seria o reuso, né. Espero ajudar aí a resolver esse problema e acho que até pronunciei, reduzir, né? Não pronunciei corretamente. É Ambitrate Tratamento de Efluentes. É Ambitrate Tratamento de Águas e Efluentes. Ok. Às vezes eu tropeço na língua aqui, cometo todos os... O nosso foco é transformar a água poluída em água para reuso. É essa a ideia. E é fácil em São Paulo? É fácil. Basta ter vontade. O senhor é um otimista, Valdeci. Basta ter vontade. Basta ter água, né? Está aqui um otimista pleno. Né? Hoje já existem técnicas, né, bem mais avançadas do que há 20, 30 anos passados. Mas olha, eu vou aproveitar que o Valdeci fez referência ao problema de água. A presidente da Sabesp, Dilma Pena, admitiu que a água na capital paulista pode acabar em novembro caso não chova. Ontem, vários jornais publicaram matéria mostrando que a falta d'água já atinge todas as regiões da cidade há vários dias. A Agência Nacional de Águas e o Ministério Público acusam a Sabesp de retirar mais água do que o permitido do sistema Cantareira e de criar um racionamento não oficial. Valdeci, eu acho que você é o mais indicado para abordar esse assunto no início do nosso programa. Sim. Eu faço uma pergunta. Se fala muito no nível, né, dos reservatórios, Cantareira, Alto Tietê, enfim. Não se fala da represa Billings, onde se tem uma quantidade de água muito grande e não é mencionado isso, né? Porque no passado, há 2, 3 anos passados, não foi feito um aguaduto para transferir essa água desse grande reservatório para os reservatórios que realmente hoje estão em decadências. Eu acho que isso deveria ser revisto, né? Mas o questionamento que nós temos sempre é que não há uma forma de uma interligação, uma forma de captação. Mas é possível. Mas eu acho que aí é importante esclarecer. Quer dizer, eu tenho acompanhado isso há quase 30 anos. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro presidente da comissão. Então, a primeira vez que nós levamos essa questão da falta de água possível em São Paulo já foi no final da década de 80 e início da década de 90. Portanto, há mais de 20 anos a gente acompanha esse caso. O sistema
de abastecimento de água de São Paulo é um dos mais incríveis do mundo, do ponto de vista de engenharia. Ele foi bolado no início do século XX, né? Ele já tinha obras da época do Império, o sistema cantareiro já era da época do Império, né? No início da década, o projeto e as primeiras obras, né? Não o sistema que a gente tem hoje, o primeiro sistema, né? Que visava abastecer 60 mil habitantes. Nesse projeto inicial, Se formos para o lado de no cá, tem a século Henry Borden, XIX. é isso? É. A Henry Borden, é isso? Não, a Henry Borden já era no início do século XX. Aí foi o sistema que envolvia os dois rios, Tietê, Pinheiros, o sistema de abastecimento de água fluindo a partir da região da ABC. Guarapiranga era para abastecer a cidade, a Binings era para receber a água, inclusive do canal de reversão, e gerar energia na ponta da Henry Borden, numa obra de engenharia de geração de energia fantástica, podia gerar 500 mega na queda, né? Então, esse era o sistema. Previa ainda um outro sistema de interligação que cortava São Paulo de leste a oeste, né? Da direção das nascentes do Alto Tietê até a Billings, né? Esse sistema não foi construído. Para ficar mais fácil. Entre da Penha pra Guarapiranga lá. e Billings deveria ter um sistema da cratera, que seria uma grande esponja, que existe uma cratera aqui naquela região ali, que deveria ser uma grande esponja para controlar o abastecimento. Esse é o sistema bolado na época da Light. Parte dele foi feito, né? O sistema da Billings é um problema. Sim. Na verdade, ele deveria receber 30 metros cúbicos por segundo. Hoje ele não gera 12. 4 metros cúbicos por segundo já estão revertidos para Guarapiranga pelo sistema da Taiaçupeba, um sistema que, aliás, quando eu estava no Conselho Estadual do Meio Ambiente, critiquei bastante, porque o que ele reverte para Guarapiranga equivale a 2/3 do que a Sabesp perde em vazamentos na cidade de São Paulo. O que nós temos aí? O que nós temos? Nós temos 25 anos de ausência de obras estruturais importantes na cidade de São Paulo. Nós não fizemos a elevatória do Vale do Ribeira, nós não fizemos a transposição do Paraíba, nós não fizemos a elevatória, inclusive para a dessalinização do litoral norte de São Paulo. Devia buscar água do mar e dessalinizá-la no sistema do litoral norte de São Paulo, ali na região daquela represa que fica ali perto de Ubatuba, lá para cima, né? Nada disso foi feito. São Paulo passou sem obras estruturais. Aliás, em vários sentidos, mas no que tange ao abastecimento de água, zero. Medo de enfrentar o licenciamento ambiental, medo de planejar e o uso intensivo de recursos hídricos e energia para fazer loteamento político. Principalmente pelas indústrias, né? Então, nós estamos sofrendo aqui, né, o resultado. Não podia ser diferente. Secretário, sua área é desenvolvimento social, mas o senhor, como cidadão, vive o problema da água ou da falta da água em São Paulo. Olha, a gente entende até a questão da falta d'água, mas é importante destacar o momento absolutamente atípico que estamos vivendo com a situação climática. Por mais que tenhamos que apontar possíveis obras de correção, o que nós estamos vivendo é uma situação absolutamente atípica, uma seca que não tem igual e que não é uma exclusividade do Estado de São Paulo, nós temos em outras regiões, em outros países. Então, eu acho que o governo do Estado de São Paulo está sabendo enfrentar de forma brava, valente, a questão da falta de água, com planejamento, com as suas ações, com conscientização. Eu tenho certeza que nós, em pouco tempo, teremos soluções para que a gente possa enfrentar. Deus te ouça, secretário, porque, infelizmente, o que nós temos hoje é um enfrentamento de corpo de bombeiros. Só tardiamente, um grande secretário, uma pessoa que eu admiro profundamente, que é o secretário Mauro Arce, é um engenheiro de ponta, um engenheiro executor de missões. Conheço o Mauro Arce, a carreira dele há anos, portanto, é um homem certo no lugar certo, no momento certo, mas foi posto tardiamente. Até então, nós tínhamos lá uma discussão, uma sucessão de secretários verdes, em vários sentidos, não só no que tange a opção política. Eu posso falar como ex-verde, fui candidato ao governo do Estado em 2002 e apoiei o Alckmin. Gosto do governador Alckmin, mas, infelizmente, ele sistematicamente se inibiu em tomar as atitudes que deveria ter tomado desde o início da década do ano 2000, Agora, quando ele determinou a redução
da vazão da água nos reservatórios para evitar as enchentes. E agora, esta água que foi determinada não ser preenchida, nos falta. Mas, Pinheiro, Pedro, eu não tenho a profundidade necessária desse assunto para debater contigo. Portanto, eu quero esclarecer. O governador, numa entrevista recente, para sair dessa ideia de que o governo do Estado não fez nada, ele disse, nós construímos 6 novos reservatórios de grande porte na região, não sei se na região metropolitana, um pouco além da região metropolitana. Para além. Quais são os reservatórios que foram construídos? Olha, não foram construídos, na verdade foram terminados. Taiaçupeba, por exemplo, ficou 15 anos sem poder ser preenchido, porque tinha uma fábrica de papel lá dentro. Então ficou numa pendência Mas judicial e não resolveu. hoje concluiu. Agora concluiu, mas não Jurumirim encheu também? o suficiente. Né? Jurumirim. Jurumirim é mais para cima. Né? Também, eu acho Porque que ele falou em 6 novos reservatórios que realmente foram agora, feitos ao longo hoje dos estão- últimos 20 anos. Obviamente que agora você falou da transposição de Taiaçupeba. e a interligação do Rio Paraíba do Sul também. Também. Agora, nós estamos enfrentando, na minha opinião, o problema primário, que é um problema relativo à mudança climática, que também se fala desde da Rio 92, né? Mas eu lembro do Al Gore alertando para a mudança climática, mas o fato é que nós estamos há 220 dias sem chuva. Não, e as mudanças do clima, quando ocorrem, elas não vêm aos poucos, elas vêm de uma vez. Exato. E isso Mas a a gente alternativa não poderia ser o reuso da água? Não, essa é uma Alternativa. outra questão, porque nós Eu estamos acho aqui que amenizaria a situação. O reuso seria a Sabesp ideia. começou a trabalhar com o reuso da água, eu me lembro, e eu fui um dos entusiastas. Começaram a estabelecer as redes de reuso de água. Mas é muito caro. Ainda no início no início A água do de governo reuso do da José Sabesp Serra. é muito cara. Né? No início do governo do José Serra. Eu me lembro disso. Né? Agora, eu acho que Mas nós depois. estamos falando da produção de água e tem o outro lado da moeda, que é os efluentes e a reutilização. Sim, começando pelas indústrias. Que captam a maior quantidade de água do lençol freático. Por que não fazer o reuso dessas águas? Hoje dispõe de sistemas de tratamento 100% ecológicos, que a maioria da população não conhece. Há técnicas modernas disso. Né? Sim, sim. Agora, nós chegamos a levar isso para a presidente Dilma, um grupo de israelenses que hoje Israel está batendo um nível recorde mundial, ou está entre os 3 países, com quase 90% de reuso da água. E eu fiquei impressionado com o sistema, porque eles têm um sistema que eles chamam de sistema azul, que é um sistema da água potável, Eu e depois conheço. tem o sistema vermelho, que corre junto com o azul, que é o sistema da água não potável, mas utilizável. né? Israel é um exemplo para o mundo. E porque, toda, afinal, e fez toda um jardim em cima do agricultura, deserto. e toda agricultura é baseada em água de reuso. 100% da agricultura. Sim, mas nós temos impressionante. técnicas muito boas aqui no Brasil para reuso de águas Mas, e efluentes. Valdeci, é preciso que se esclareça o reuso. Não é? Porque nós estamos habituados a essa água que nós abrimos a torneira e ela sai, Exemplo, é potável. Uma indústria capta, Sim. 100, 200 metros cúbicos por dia do lençol freático. Ela utiliza isso na indústria, faz o tratamento e descarta para a rede coletora. Por que não reutilizar essa água? A própria indústria consegue reutilizar? Consegue. Nós poderíamos consegue. ter uma legislação própria obrigando o reuso da água Claro. pelas indústrias? Porque aí faz um circuito fechado. Isso não é para todo mundo. Depende do local onde a empresa está estacionada. Existe uma lei que exija que ela faça o reuso das águas. Dependendo, não. Mas é uma questão de consciência. Então, hoje existe a técnica, não sei se vocês conhecem a técnica do gás de ozônio, que é um tratamento 100% ecológico, que dispensa o uso de produto O químico. ozônio está sendo utilizado, inclusive, É muito importante. Código nesse limpo. novo navio da família Schurman, Aham. que vai agora fazer um novo evento aí em direção ao Oriente. Toda a água utilizada por ela vai ser reutilizada para tratamento por conta do tratamento de ozônio. Então, hoje existe técnica de tratamento de esgoto no barco. doméstico para reuso na área industrial. Eu tenho um projeto nessa área onde você capta água de restaurante, águas que vêm da descarga do banheiro, passa por um processo físico-químico,
automaticamente passa pelo sistema de gás de ozônio e devolve isso para o sistema da empresa. Sabe, Isso é uma forma correta de se trabalhar. Nós chegamos a conversar isso com a presidente da Sabesp, a Dilma Pena, e o caminho porque a Sabesp tem desconfiança. A Sabesp ela é responsável pela água que ela vende. Mas a Sabesp, que trata. a Sabesp é vítima do seu próprio gigantismo. É. Entendeu? Infelizmente, o que está faltando, na verdade, nós ficamos anos simplesmente tratando essa questão de abastecimento, de saneamento e de recursos hídricos como uma questão secundária dentre as várias prioridades do governo do Estado. Essa é a grande verdade. E nós entregamos esse setor sistematicamente nos últimos 20 anos. Eu falo nós, porque todos nós estamos no mesmo barco. Né? Entregamos isso para acordos políticos secundários. Não houve um planejamento. A Sabesp foi vítima de várias indefinições. Não, ou privatiza, ou não privatiza, veja, ou secciona, mas ou não secciona. só para esclarecer algo que é importante. E o planejamento foi O embora. problema hoje que eu ouvi da presidente da Sabesp é que eles precisam criar um mecanismo de certificação desse tratamento privado, digamos. E a partir daí poderia se fazer até um incentivo fiscal de conta. Sim, sim. Certo? Porque a gente paga a água que a gente consome e o Sistema mesmo federal tanto de autogeração de da água que energia a pode gente ser feito descarta. por tratamento. E sim. Então, Você pode dar. Não, é que como a Sabesp é responsável pela água que ela oferece e que ela trata, Claro. então para fazer o tratamento que essas empresas têm, esses sistemas, essa tecnologia, precisa ser certificada por ela, a Sabesp, porque ela é a responsável. Né? Então, esse é um processo para chegar Então, mas nisso. se você vai utilizar essa água dentro da sua própria indústria, quem tem que controlar isso Não, tudo bem. é a própria Não, empresa. mas nós estávamos falando do resíduo doméstico. Ah, Quando, o você, resíduo quando você doméstico. falou do resíduo doméstico. Valdeci, por que Você pode disse? instalar uma máquina na sua casa que faz esse tratamento e a água sai, teoricamente, para reuso. Eu acho que isso está um pouco longe. Não, secretário. Residência está um pouco longe. Eu É. acho que se nós caminharmos para a indústria, que é o maior consumidor Entendi. de água hoje, porque não é só, está faltando, vai retirando do lençol freático, vai retirando. Vai chegar uma hora que não vai ter água. Não, sim. A solução é reuso. Se você tira menos água do lençol freático, consequentemente você vai manter o lençol freático em níveis satisfatórios. Então, a minha opinião hoje, a única saída para a crise que nós enfrentamos hoje é o reuso. Não tem outra solução. Não, nós estamos de acordo. Eu também Não tem outra É, solução. Só destacar e reforçar um pouquinho a questão do atípico. Eu insisto muito na palavra atípico, justamente que é uma situação muito difícil de prever. Nosso governador repete com frequência que governar é escolher. Então, muitas vezes, em função de certos cenários e quadros, você faz opções de prioridade. Como a gente tem uma situação atípica, eu acho que era muito difícil prever chegar na crise que nós chegamos hoje, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Quando a gente fala em obras preventivas, é lógico, eu respeito muito todas as considerações feitas pelo Pinheiro, mesmo porque ele mostra muita profundidade de conhecimento. Na minha área outra, eu não consigo nem, da mesma forma que o Floriano, me aprofundar numa discussão mais técnica. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que o governo do Estado de São Paulo está em ótimas mãos. O secretário Mauro Rossi realmente é dos mais competentes. E ouvi do Valdeci, ouvi também do Pinheiro que nós temos soluções, nós temos alternativas. Eu posso passar uma mensagem de tranquilidade para a população paulista que as soluções vão ser encontradas em tempo hábil. Eu só Deixa queria eu conversar Pois com não. o vereador antes. Terça-feira nós tivemos aqui o Luiz Alberto, que é da APMEC, Sim. Construção Civil, Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, e ele falava sobre água de reuso que o Valdeci está se referindo. E fez quando eu comentei com ele, né, ele fez uma análise desses novos prédios que estão sendo construídos em São Paulo. Aqui, para não ir muito longe, aqui na região sul tem uma infinidade de prédios sendo construídos. Por que esses prédios que já têm uma legislação tão intensa não têm também uma obrigatoriedade de perfurar um poço? Não, mas Não. perfurar poço não Não pode. resolve. Eu quero saber, Não eu quero resolve. saber. O que tem na Mas- legislação... Mas já tem um sistema municipal, uma lei municipal da época da década que a gente ajudou a fazer. O autor da lei foi o vereador, então, Adriano Diogo, né? Estabelecendo as piscininhas dentro de cada edificação. Mas aí já é o entrada, prédio pronto. Para aproveitamento da água de reuso. Porque o que Essa lei o que municipal já existe. O Luiz Alberto se referia não é nem um poço artesiano.
Não, mas um poço o que a lei de pouca obriga, o que a lei em São profundidade. Paulo obriga é que nessas novas edificações é obrigatório a construção de cisternas. É. E as cisternas são utilizadas como água de reuso, porque não é Sim, potável. tudo bem. Então toda A a gente parte chama Estou de falando piscina. da obra, Mas é estou isso. falando da obra, porque a obra consome uma quantidade e depois fica aquele, sabe? É isso que eu estou querendo entender. Não, olha, Você está falando da obra. não, quando Pronto. entrega o prédio, os prédios novos, eles são obrigados hoje a terem um reservatório, Sim. uma Para cisterna, pegar água da chuva. para Perfeito. coletar água da chuva, que depois é reutilizada na lavagem das partes comuns Sim. do edifício e regar plantas, etc. Até descarga de banheiro você pode utilizar. Mas aí o problema, poder pode, mas é que você tem que criar dois sistemas de canalização diferentes. Então, esse é o problema que nós temos. Já tem que projetar o prédio para atender essa necessidade. Esse é um problema, porque, quer dizer, tudo isso impacta mais custo, mas é necessário Sim, que se sim. faça. Por isso que eu disse, quando Israel fez 2 sistemas, um de água potável e um de água de reuso, no país inteiro, é um negócio inacreditável. Porque o custo disso é enorme. Da mesma forma como um custo alto também é a questão são 4 usinas de dessalinização, que é caro. E a água fica salobra, não fica uma água. Não fica boa, mas é necessário É pensar necessário. nisso. Agora, queria só te dar uma resposta também, Pedro, que nós tivemos com a presidente Dilma, Pena, da Sabesp, eu digo que a nossa Dilma. Agora precisa sempre explicar. A né? nossa Dilma. Nós tivemos terça-feira na Câmara. Né? Terça agora. Análise da notícia é o reflexo disso. E aí o que ela disse? Ela foi questionada várias vezes em relação à questão dos vazamentos. Ela disse, olha, a Sabesp conserta em torno de 1.000 vazamentos dia, em todo o sistema que ela administra, que ela é concessionária. É muito fácil dizer, bom, o sistema, o nosso encanamento é velho, tem que trocar, etc., como se fosse na nossa casa. Sim. Só que são obras. E não é só uma questão da obra, é uma questão do impacto da obra em relação Ao meio urbano. ao meio urbano. Ela falou assim, nós fizemos agora uma nova canalização que veio de Moema, que próximo aqui dos nossos estúdios, até o Rio Pinheiros, passando pela Vila Olímpia, Moema, acho que Campo Belo, Moema, Vila Olímpia, Faria Lima, Itaim, etc. Foi um transtorno tremendo. Tremendo. Só pra vocês terem uma ideia, ela disse isso na terça-feira. Só para vocês terem uma ideia, só de mudanças de rua, de fluxo de rua, ou rua de duas mãos para uma só, enquanto a Sabesp ocupava um trecho dessas ruas para troca da canalização, foram 37 ruas que tiveram mudança de mão. Então, o impacto no meio urbano é muito. Então, vamos trocar a canalização porque tem muito vazamento. Ah, legal, vamos. E como é que faz? Né? Então, só uma consideração em relação a isso. Você está acompanhando Gente que Fala com o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Rogério Aman. Amanhã nós temos uma cerimônia que o senhor participará no Palácio dos Bandeirantes, pelo Dia do Combate à Pobreza. É um dia extremamente importante, o 17 de outubro, que é o dia da erradicação da pobreza. E o Estado de São Paulo tem um programa importantíssimo, que é o São Paulo Solidário, um programa que o nosso governador Geraldo Alckmin tem um carinho todo especial, já que a pobreza é uma preocupação do governador, do governo do Estado, para que nenhum paulista fique para trás. E esse programa envolve um processo de diagnóstico, dividido em 3 fases. Na primeira fase, nós conseguimos mapear 97 municípios, que são justamente os 97 municípios de menor índice de desenvolvimento humano, né? Onde identificadas famílias que estavam até invisíveis do processo do IBGE, famílias localizadas em áreas de difícil acesso. Então, um processo muito importante. Essas famílias foram mapeadas, foram identificadas. Cada necessidade pontual da família foi atendida no sentido de melhoria de qualidade de vida, de mais acesso à saúde, à educação, a melhores condições habitacionais. A segunda fase já atendeu 441 municípios, ou seja, já 84% do estado já está totalmente mapeado. E é um processo muito importante porque é tido como base para o estudo o índice de pobreza multidimensional. Porque nós não esgotamos a questão da pobreza com a simples transferência de renda. Ela ajuda, ela colabora, ela traz mais dignidade, mas ela não resolve, ela não promove a mobilidade social.
Então, o índice de pobreza multidimensional observa outros fatores além da transferência de renda, e o São Paulo Solidário busca justamente ações e projetos para que a gente possa dar mais dignidade e promover justamente mais condições para a mobilidade social dessas famílias. Secretário, esse combate à pobreza não está meio abstrato? Não é um termo tão usado assim que a gente, hoje em dia, não tem mais nem noção do que... Vamos ver se a gente consegue deixar menos abstrato. Porque o governo federal, por exemplo, reduziu o índice de pobreza, aumentou a classe média, diminuindo o índice de salários necessários para uma classe Não, aliás, média. a classe média cresceu tanto que até o Eike Batista participa dela. Isso. A questão é o seguinte, quando você classifica uma família como extremamente pobre, é considerada aquela família que tem uma renda per capita abaixo de R$70. Mas quando o governo federal fala que está erradicada a pobreza com a transferência do Bolsa Família, em parte sim, na questão da transferência de renda, mas não da pobreza multidimensional. Então ela pode receber os R$70, em tese ela está fora da condição de extrema pobreza, mas ela continua com dificuldade de acesso à água potável, dificuldade de acesso a uma condição de moradia digna, com dificuldade de acesso à educação. Então, o São Paulo Solidário ele justamente busca essa multidimensionalidade para que a família tenha mais possibilidades de sair dessa situação. A situação ainda atinge 1 milhão de paulistas. Eu preciso ir para o intervalo, Floriano. Vou interrompê-lo porque o nosso flanelinha ali está avisando já. Gente que fala pela rádio Trianon, pela Rádio Universal Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Essa é a primeira campanha para lançar a Itaipava Light. Então, a primeira coisa que a gente pensou, a gente falou, a gente tem que achar a maneira de comunicar a cerveja light. E a partir daí, depois de muito trabalho, muito brainstorming, muito pensamento, nós chegamos a um conceito bastante interessante que tem horas que você tem que ser light. Implica que há momentos que você precisa de uma escolha e precisa ser um pouquinho diferenciado da atitude que você normalmente toma em relação a muitas situações que você passa no dia a dia. E para alguns momentos, você precisa ser light. Reunião? Sábado? Claro! A partir desse conceito foram desenvolvidos 2 filmes. São filmes ousados. A gente decidiu por ter filmes realmente impactantes. A produtora que ficou a cargo dessas filmagens é uma produtora argentina chamada Revolution. E o diretor é o Luciano Urbani. Action. O filme do escritório, que a gente está chamando de filme de não, é uma locação, de fato é um escritório. Action. Foi bastante divertido você fazer uma bagunça no escritório, né? Dificilmente a gente pode fazer isso onde a gente trabalha. Também foi um momento muito curioso dessa filmagem. Os filmes, além da questão do humor, eles têm um toque de sofisticação. Então, aliar essa questão de sofisticação com humor realmente foi um desafio. E o próximo comercial é o que a gente chama de Cabras. Ele foi filmado numa mansão lá no Ipiranga. Foram mais de 80 figurantes. E a gente conseguiu colocar dezenas de cabras lá dentro. Para dirigir todas essas cabras que estavam soltas na mansão, foi usado muito prêmio para elas. Muita ração para elas realizarem cada truque da cena, né? Seja entrar no buraco do quadro ali, né? Com a cabeça ali no buraco do quadro. Seja para puxar a toalha da mesa. Uma campanha ousada. Pela primeira vez o Grupo Petrópolis apostou numa ideia bastante diferenciada, provocativa. E é isso que a gente vai mostrar nas nossas campanhas através de uma alegoria, dizendo que tem momentos que é melhor ser light. Muy buena, chicos. Claro, chefe.
tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Estamos com o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, temos o WhatsApp 11 aqui em São Paulo, 974012235 e um telefone à sua disposição, 5052-6622. Nosso contato agora com o presidente da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Duarte Moreira. Que bom reencontrá-lo, Duarte Moreira. Boa tarde, Zancopé. Também retribuo a você. É muito bom reencontrá-lo nesse programa que você tem sido apresentador em diversos períodos de sua vida profissional. Como funcionam os pacotes abertos e os pacotes fechados para o associado? Vamos lá. Os pacotes fechados, o Zancopé, são os passeios para um fim de semana, sexta a domingo. O outro pacote é para 5 dias, de domingo a sexta, e 7 dias, de sexta a sexta ou domingo a domingo. Os pacotes abertos são os que podem ser escolhidos livremente, tanto do dia da semana quanto do número de diárias, com horários de entrada e saída diferenciados. Mas é preciso observar o mínimo de 2 e o máximo de 15 dias para este tipo de pacote. O aberto, que só é válido para as nossas unidades de lazer de Avaré e Areado. Duarte Moreira, por que a FIPESP resolveu mudar a forma de marcação de viagens? Olha, Zancopé, é para facilitar a vida dos associados. Tudo o que a FIPESP faz é pensando no associado, que às vezes não tem a paciência necessária para esperar as mudanças se acomodarem, o que é muito normal. Imagine, desde que a associação existe, as coisas funcionam de um jeito, por fax, telefone, sorteio, presencial. E agora está tudo informatizado. Grande parte comemora, porque consegue perceber as melhoras. Tudo é feito sem que haja necessidade de sair de casa. Até o pagamento pode ser online em até 10 vezes sem juros pelo cartão de crédito. Duarte Moreira, fale um pouco sobre as unidades de lazer, quer dizer, de algumas dicas do perfil de cada uma. Vamos lá. Em Amparo, a UL de Amparo tem uma vista belíssima, cercada por fazendas e reserva ambiental deslumbrante, e encanta com o agradável som dos pássaros. Aliás, essa unidade nós compramos recentemente. Campos do Jordão. A UL Apencel é a nova unidade da associação e está a 150 metros da nossa UL de Campos do Jordão. Então, hoje nós temos 2 unidades em Campos do Jordão. Foi adquirida para oferecer mais oportunidades aos associados que adoram curtir os festivais de inverno que a cidade proporciona e todos os encantamentos da cidade de Campos do Jordão, como a Choperia Baden.
Duarte Moreira, presidente da FIPESP, eu agradeço a você pela sua participação no nosso Gente que Fala e já estamos marcando o encontro para a próxima semana. Ok, Duarte? Ok, Zé Copé, um grande abraço a você. Moreira, presidente da FIPESP, conversando conosco no Gente que Fala, que tem hoje o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Rogério Amann, o vereador Floriano Pêsaro, recém-eleito deputado federal pelo PSDB, o químico Valdeci Silvério da Cruz, diretor da Ambitrat, tratamento de efluentes, e o advogado Antônio Pinheiro Pedro, que é um dos especialistas em ecologia, meio ambiente, debate com muita propriedade todos esses assuntos e a gente sempre explora os conhecimentos dele. É bom tê-lo aqui sempre. Obrigado. Mas, Pêsaro, você ia fazer um comentário quanto Não, ao eu secretário. queria comentar duas coisas. Primeiro que o governo do Estado de São Paulo, ainda no início do governo Covas, com a então secretária Marta Godinho, foi o primeiro a perceber que a pobreza ela era consequência de múltiplos fatores. Isso é importante deixar claro. Quando o secretário Rogério Amann diz que nós estamos combatendo a pobreza porque nós estamos atendendo às necessidades integrais da família, né, é justamente identificar em cada família quais são as necessidades do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de acesso a bens e serviços públicos, do ponto de vista educacional. Né? Então, o que a gente percebe? E o Rogério vem tocando com maestria esses programas, e esse em especial, que você pode dar recursos através de programas de transferência de renda, mas você precisa também ensinar a pescar, ou seja, você precisa dar as condições para que aquela família, que não é só o sujeito que está recebendo diretamente um programa social, mas é todo o núcleo que está em torno dele, precisa ter condições, que a gente chama de equidade de oportunidades, ou seja, igualdade de oportunidades, condições de atingir todos os serviços públicos disponíveis, ou que não estão disponíveis e deveriam estar. Então, também a Secretaria de Assistência do Estado, sob o comando do Rogério, também aponta a outras secretarias que estão nesse sistema integrado de atenção à pobreza em São Paulo, quais são os déficits de serviço nas diversas secretarias, de habitação, de saneamento, como ele disse, né, de educação, de saúde, etc. E eu queria só ressaltar, Rogério, para finalizar minha participação nessa área social aqui, que São Paulo é o estado da federação que mais reduziu pobreza em números absolutos. Não só percentuais, mas absolutos. Ou seja, o número de famílias que saíram de uma situação de extrema pobreza, passaram a uma situação melhor, e as que estavam numa situação de pobreza e passaram a uma situação melhor, é o maior do país, em números absolutos. Então, nós, paulistas, devemos comemorar que houve, de fato, uma preocupação por parte do governo do Estado de São Paulo, do governador Alckmin e do anterior governador Serra, nessa questão do combate à pobreza. Secretário, o senhor deu números, aí eu tenho na notícia aqui, no enunciado da notícia, São Paulo já mapeou 538 cidades, é quase a totalidade dos municípios. São 84%, nós dividimos justamente em etapas, né? Primeiro os municípios que têm menor índice de desenvolvimento humano, 97, a segunda etapa foram 441, e a região metropolitana será mapeada já em 2015, para que a gente tenha a totalidade das famílias identificadas, através de um processo de busca ativa, para que sejam feitas as soluções e os projetos implementando e promovendo as melhorias habitacionais para as famílias. São Paulo, a grande São Paulo, a capital, tem pessoas nessa situação? E pedir para o Rogério explicar a busca ativa, porque esse é um ponto, essa é uma modificação fundamental que foi promovida no Estado de São Paulo. A busca ativa justamente é você ir na fonte, diretamente na família, e observar as demandas daquela família. Então não é uma ação cega, não é uma ação genérica, é uma ação pontual, efetiva, que é um diferencial justamente do programa São Paulo Solidário. A grande São Paulo, a região metropolitana, sim, lógico, temos muitas famílias nessas condições que vão ser alvo de mapeamento já em 2015. O Floriano Pêsaro, dos motes da sua campanha, uma das realizações, não é? Como presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Humana. É verdade que o senhor anda de bicicleta em São Paulo? Ando bastante. Tem certeza? Tem. É só campanha política? Não, a gente anda e a gente vai se acostumando.
A gente vai se acostumando, a gente vai escapando dos perigos. Onde é que o senhor mora para ir para a Câmara? Você não vai para a Câmara de Não, bicicleta? a Câmara, não, dá para ir. Eu fui algumas vezes, eu não vou sempre, porque, Desistiu. infelizmente, nós temos uma regra, que é uma regra um pouco litúrgica, que nós temos que usar terno e gravata. Sim. Então, muitas vezes eu saio de casa terno e gravata, aí é mais difícil ir de bicicleta. E a Câmara, nós temos que, para ir da minha casa, que é aqui no Ibirapuera, Vila Mariana, para a Câmara, eu tenho que transpor o Espigão da Paulista. Sim. Mas eu o faço por aqui. Porque aqui é a menor subida que tem, que é a, como é que chama aqui? Da Brigadeiro Luiz República do Antônio. Líbano. Não, a que sobe. Brigadeiro Luiz Antônio, é bom. Não, a 23 de maio. de Barro. 9 de julho. Abílio Diniz. Abílio Diniz. Abílio Soares. Abílio Abílio Soares. Diniz é outro. Abílio Diniz é outro. Abílio Soares. Soares. Eu subo pelo Abílio, que Abílio é que tem menos subida. Quando chega lá no Espigão da Paulista, você entra à esquerda, pega um pedaço da Paulista e já entra à direita na do Teatro... Não pode ir pelo túnel, pela 9 de julho? Não pode. Não pode. O Valdeci Não pode, já- é perigoso. Você também usa bicicleta, Valdeci? Não. Não? Não. Pinheiro Agora- Pedro, ecologista, usa bicicleta? De vez em quando, só. Foi bem... Agora, é importante destacar... Você era do PV, mas tá mais para Tucano do que para Amigo, PV. não De é vez essa em questão, quando, não. secretário usa bicicleta, secretário. Uso frequentemente, ergométrica. Aquela Uma que não sai paisagem do na lugar, frente. né? Essa eu também usa. Como deputado, tem jeito de ampliar? Olha, tem algumas medidas importantes. Eu tenho 2 projetos que eu vou apresentar logo nos primeiros dias. O primeiro é a desoneração da cadeia produtiva do trem. A gente não falou de trem aqui, falou de bicicleta, mas o principal modal do futuro, aliás, foi no passado também, de volta para o futuro, é o sistema metroferroviário. Em que pese São Paulo ser o estado da federação que mais consome esse tipo de produto, que é o trem, a locomotiva, o vagão, o trilho, é preciso muito mais, muito mais. E não só na cidade de São Paulo, que hoje nós temos 5 linhas sendo construídas simultaneamente, mas é preciso levar para o entorno metropolitano. Então, a gente precisa de um trem expresso até Campinas, até Sorocaba, até São José dos Campos, até Santos, de passageiros. Carga, muitos desses já tem, mas passageiros. A gente precisa tirar o carro e colocar o metrô e o trem no lugar. O trem de superfície, enfim. Agora, em relação à bicicleta, a mesma coisa, desonerar a cadeia da bicicleta, produtiva da bicicleta. Hoje, a bicicleta paga 100% de impostos, enquanto os carros têm redução de IPI e outros na sua cadeia produtiva. Então, nós temos um sistema tributário para a mobilidade no Brasil irracional. Agora, para a gente dar racionalidade, nós vamos decidir, do ponto de vista político, qual que é a nossa base de mobilidade no país. E, na minha opinião, a base primária deve ser... Bom, primeiro, já diriam os verdes também, primeiro tem que ser calçada, né? Primeira coisa é arrumar as calçadas das nossas cidades, porque o P2 ainda é a melhor pedestre, mobilidade. Mas- Ninguém fala em mobilidade Não. urbana e não fala do pedestre. Ninguém se lembra do pedestre. Isso é o primeiro. Você põe faixa de bicicleta em cima da calçada, você tira o pedestre. Tá errado. Lá na Eliseu de Almeida, né? Pois é. Butantã. Isso é um Tá errado. negócio maluco. Tá errado. Aliás, eu critiquei muito o atual governo municipal, Haddad, porque fez de qualquer jeito. Né? Aliás, é uma característica do PT, viu, Zancopé? Eles pegam uma boa ideia e, na hora da implantação, destrói essa boa ideia. A gente está vivendo agora a onda do ciclo-fascismo, né? Como dizem. Ciclo-fascismo. Valdeci ia iniciar comentário sobre bicicleta. Não é como secretário que usa bicicleta ergométrica. Eu não tenho coragem de andar de bicicleta. Eu acho muito perigoso. O amigo diz É que complicado. você sai ciclista e volta sobrevivente. Não. Bicicleta eu não tenho coragem. Em São Paulo, não. Tem certeza? É muito perigoso. Agora, nós temos que questão tomar assim, alguns não se cuidados. respeita, não se respeita. No que tange a mobilidade social, secretário, a gente tem que pensar um pouco outra loucura nesse país, que são as castas autônomas que nós estamos criando na burocracia do Estado. O senhor fala desse projeto importante de mapeamento e de solução, né, obviamente para melhorar a renda também das pessoas, né, reduzindo os custos. Mas quando nós nos deparamos com decisões como a do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que resolve conceder R$ 4.300 por mês de auxílio moradia a todos os magistrados e promotores do país, quando a gente tem
esse valor de auxílio equivale a várias vezes o salário médio de um funcionário público, né, nós temos um tapa na cara de toda a população, porque todos nós pagamos esse imposto. Já foi feito no estado de São Paulo o quantitativo do custo do auxílio moradia para magistrados e promotores por conta dessa decisão e do quanto que isso equivale ao que se gasta na sua secretaria para poder transferir renda e auxiliar os pobres? Na verdade, esse programa do São Paulo Solidário não é um programa de transferência de renda, né? É um investimento do Não, mas governo para do Estado. auxílio, qualquer investimento. Para fazer um paralelo com paralelo com o custo que o Estado de São Paulo vai ter, o governo federal vai ter, para pagar um auxílio moradia, né, de R$ 4.500 para magistrados e promotores. Não, nós temos diversos desequilíbrios, né? Acho que esse é um bom exemplo, mas existem outros exemplos também de desequilíbrio de forças e de investimentos. Então é difícil você fazer um paralelo com qualquer tipo de situação de desequilíbrio. Essa é mais uma delas. Acho que cabe sim uma análise e um paralelo para que seja feito. E nessa campanha eu não vi ninguém se pronunciar sobre essa decisão que saiu agora, algumas semanas atrás, durante a campanha. Estranho, né? Você está acompanhando Gente que Fala, conosco o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Rogério Aman, o vereador Floriano Pêssaro, o químico Valdeci Silvério da Cruz, o advogado Pinheiro Pedro. As pessoas que estão ligando para o 50526622, Neide Gomes do Tatuapé. Pêssaro, que o seu colega vereador Andréa Matarazzo quis dizer que a atuação dos vereadores na CPI para investigar a Sabesp foi um teatrinho, que a CPI ia dar em nada. Bom, Neide, uma declaração infeliz, não é, de caráter privado. Muitas vezes a gente acaba usando termos e fazendo considerações num papo privado, digamos assim, não é? Mais reservado, sem levar em conta eventuais consequências que possam ocorrer caso esse debate privado venha a público, né? Mas é lamentar que, de fato, é uma visão equivocada. Nós consideramos que a CPI da Sabesp ela tinha caráter eleitoreiro, e eu falei isso não de forma privada, mas de forma pública, no plenário da Câmara e no colégio de líderes da Câmara, para dizer o seguinte: vocês estão fazendo uma CPI política por conta da campanha eleitoral para atingir o governador Geraldo Alckmin, né? A cidade de São Paulo não tem, a CPI na Câmara Municipal de São Paulo não tem nenhuma condição de avaliar a questão do trabalho, só para terminar, de avaliar o trabalho que a Sabesp faz, né? Não tem técnicos para isso, não tem conhecimento específico para isso. No entanto, o que aconteceu? O governador ganhou a eleição, o escopo da CPI era para discutir o contrato de concessão de água em São Paulo, capital, cuja Sabesp é a empresa concessionária. Sim. E tudo o que aconteceu até agora foi discussão sobre falta de água, chuva, se o governo do Estado fez investimento aqui e acolá, e até agora a CPI não discutiu nada sobre o contrato de concessão. Mas eu tenho muita preocupação com essa visão pelo seguinte: primeiro que o doutor André Matarazzo simplesmente tropeçou na arrogância, que é uma coisa que, infelizmente, né, pessoas precisam, às vezes, vestir a sandália da humildade de vez em quando, e tem gente que não sabe nem onde vende isso, né? Agora, segundo, que a Câmara Municipal de São Paulo tem dado um exemplo ao país, e eu tenho acompanhado isso, até pelo meu portal, pelos comentários, é uma das poucas câmaras que mostra a que veio o Parlamento Paulista. Ela desenvolveu essa CPI sobre o abastecimento de água em São Paulo, chamada CPI da Sabesp. Tem uma CPI que eu acompanho de perto, até auxilio os vereadores, que é de áreas contaminadas na cidade de São Paulo, que é extremamente ativa e importante. Que é presidida por um tucano, que é o vereador Aurélio Lomura. Que é o Aurélio Lomura, um grande vereador, grande amigo meu, pessoa que eu tenho um vereador de altíssima qualidade, um dos melhores vereadores da Câmara de São Paulo, vereador Aurélio Lomura. E que faz com independência, né? E as pressões em cima das CPIs sempre são em relação ao Executivo. Então a gente fala, olha, essa CPI foi feita para atingir o governador, essa CPI foi para atingir o prefeito.
toda CPI acaba atingindo o Executivo. Então, isso não pode ser um mote para poder se combater uma atividade parlamentar você tem razão. super legítima. É que ela foi instalada 40 dias antes do primeiro turno. E, ademais, esse problema do abastecimento é grave. É gravíssimo. Essa discussão entre Prefeitura de São Paulo e Estado de São Paulo levou a uma distorção gravíssima na política nacional de saneamento. É exatamente isso que eu me referia. A Sabesp é uma empresa estatal, serve São Paulo, né? Abastece São Paulo, mas foi tratado o assunto completamente fora. Não, mas vamos esclarecer uma coisa importante. Uma coisa importante. Até 4 anos atrás, não existia contrato entre a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo. A Marta Suplicy, no último ano de governo dela, queria criar uma empresa municipal ou tirar a Sabesp do fornecimento de água e coleta em São Paulo. O que nós fizemos, e aí foi uma iniciativa do PSDB, na Câmara de São Paulo, depois contamos com, claro, vários outros vereadores se envolveram, não quero aqui citar o nome para não ser injusto com eles, mas foi uma iniciativa do PSDB contratualizar o serviço, porque a primeira, e o Pinheiro, Pedro tem razão, como advogado que é, primeira coisa que você tem que fazer para saber se o serviço é bom, é ruim, se cumpre o objetivo ou não, é contratualizar. Não existia contrato. Perfeito. Então, nós fizemos, eu fui um dos que mais participou, porque eu já era vereador, contratualizamos o serviço. Agora você pode medir. Vereador, deixa eu passar aqui por uma pergunta do Maurício Toledo Vila Clara, secretário Rogério Aman. Eu não estou vendo, você passou a letra aí, eu não sei. Por que será que esses problemas crônicos da falta d'água em São Paulo estão se avolumando após o primeiro turno? O senhor é desenvolvimento social do Estado de São Paulo. Próxima vez eu me preparo com o secretário Mauro Arce. Trazer o Mauro Arce. Não tem problema. A gente pode responder como governo do Estado de São Paulo. Eu não entendo que o problema tenha crescido após o primeiro turno. Um problema que já está mapeado, é de conhecimento, faz parte de um planejamento e não acho que a questão eleitoral tenha qualquer influência no planejamento da distribuição de água no Estado de São Paulo. Maria Aparecida, no meu bairro está faltando água há 6 dias. Não é um bairro alto para ter problema de bombeamento. Todos os outros 9 bairros ao redor estão sem água também. Pelo telefone, a Sabesp informa dia após dia que a água vai voltar à noite e nada. Em outros bairros, a situação não é bem assim. Parece que existe uma separação na distribuição da água. No Morumbi também falta? Falta. Falta em Alto de Pinheiros, falta nos Jardins. Nós estamos com problema. Alto da Lapa. Falta. Nós estamos com problema. Nós estamos com problema de fornecimento. Pedro, quais são os pontos mais atingidos em São Paulo nessa escassez? Na região da Grande São Paulo começou pelos municípios do PT, é uma verdade, mas não por conta de ser do partido. Guarulhos, por exemplo, tem uma falta de água crônica e aí faltou de vez. Desculpa, mas aí fica uma retificação. Na verdade, o nosso governador ele governa São Paulo independente de partido, eu sou testemunha viva disso. Só estou dizendo que foi uma coincidência. A questão nós temos alguns municípios que não são atendidos pela Sabesp. E o que mostra até a eficiência do governo do Estado de São Paulo é que os municípios que não são atendidos pela Sabesp têm enfrentado muito mais a crise de água com muito mais Guarulhos é o caso. Intensidade do que São Paulo. Osasco é um outro problema. Jaime do Jardim Bom Filhori. Pinheiro Pedro. Os precatórios ambientais estão sendo pagos em dia pelo governo do Estado de São Paulo? Não. Aliás, qual é o precatório que está sendo pago em dia? Esse é o grande problema. Aliás, não é só no Estado de São Paulo. Qual é o precatório que está sendo pago em dia no Brasil? Heitor de Campo Belo, como bem lembrou o Zé Simão, o que ele lembrou, Rayala? Não sei. Né? O candidato à presidência da oposição diz que vai... Bom... Vai ampliar o Bolsa Família. Não, mas olha, aí eu quero, mas deixa só isso. Por favor. Vamos abster desse assunto aí, porque nós não temos ninguém... Não, vai longe e é um comentário... Tem um contraditório. É um comentário de mão única aqui, então eu não tenho... Queria mandar um abraço para o Jaime do Jardim Bom Filhori, saudades dele, faz muito tempo que a gente não se fala. Pêsaro, Valéria Costa de Pinheiros, em que medida essa escassez de água em São Paulo poderá influenciar os resultados da eleição no segundo turno? É sempre uma preocupação, gente, mas veja, a nossa preocupação é com abastecimento. É claro que tudo isso influencia na decisão da população dos rumos e dos caminhos que se quer. Eu quero destacar que nós temos um problema hídrico nacional, nós temos um problema energético nacional, nós temos um problema com as nossas represas em vários estados da federação.
Agora, claro, a pessoa vai dizer, bom, mas me interessa na minha casa em São Paulo. Eu sei disso. Né? Já dizia o Montoro que as pessoas moram no município, não moram no Estado nem na União. O fato é que nós passamos por uma crise hídrica grave, que vai impactar a energia elétrica também. Nós não falamos, o Pinheiro Pedro sabe disso, vai impactar também o custo da energia elétrica no Brasil. Né? Então, eu acho que nós, eu não sei eles, né, no nós e eles, nós não fazemos política pensando na questão eleitoral. Nós estamos fazendo política pensando como é que a gente faz para minimizar a crise hídrica que o país vive, e São Paulo especialmente. Valdeci, a água de reuso é a solução mesmo? Eu não vejo outra alternativa. É que quando se fala em água de reuso, não é água para consumo. E eu repito, nós estamos habituados a abrir a torneira e até beber a água daquela torneira, a água que jorra da torneira. E eu insisto, a água de reuso, começando pela indústria, que é a que mais consome água. Eu insisto. Não, a lógica de fazer o uso da água de reuso pela indústria, você tem absoluta razão. Porque, obviamente, é o grande consumidor. Sim, e é quem tem condições de começar a transformar. Sim. Pinheiro Pedro, grato por ter vindo mais uma vez ao nosso Gente que Fala. Obrigado. Para mim, aqui é sempre uma aula estar aqui, né? Obrigado. Valdeci Silvério da Cruz, aprendeu o caminho, espero que retorne outras vezes para que a gente possa conversar e falar mais sobre água. Com certeza, de reuso. Tem muito assunto. Você é diretor do Grupo Ambitrate. Ok. Pêsaro, parabéns pela tua eleição. Muito obrigado, sucesso, muito obrigado, Zancopé, obrigado. Queria agradecer também ao Fausto, a todos aqui da rádio, do programa Gente que Fala, também dizer da alegria que foi compartilhada a mesa aqui com o Pinheiro Pedro, com o Valdeci Cruz, e parabenizar, por último aqui, o nosso secretário Rogério Armand pelo brilhante, excelente trabalho que vem fazendo à frente do desenvolvimento social de São Paulo. Secretário Rogério Armand, agradeço a gentileza de ter incluído o nosso programa na tua agenda. Eu que agradeço aqui a oportunidade, na Copel Espaço, em falar um pouquinho dos programas do governo do Estado de São Paulo, na área do desenvolvimento social, cumprimentar também o Pinheiro Pedro, pessoas importantes considerações, o Valdeci, que deu aí uma aula de reuso, que eu acho que pode ser uma saída importante, e aproveitar também e parabenizar o vereador, agora deputado Floriano Pêsaro, pela expressiva votação que justifica realmente o reconhecimento da população ao trabalho que ele tem desempenhado na Câmara. A cerimônia amanhã no Palácio, que horas? Amanhã às 10 horas da manhã nós estaremos recebendo representantes desses 97 municípios, onde as ações de superação da extrema pobreza já estão sendo implantadas, e também os representantes dos demais municípios que já têm um mapeamento definido. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, o Iago Matsumoto, Célio Teixeira e Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, logo após o horário eleitoral. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.